Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bora falar um pouquinho da S5 IIX depois de 6 meses de uso? Quais são as minhas impressões e os prós e contras dessa câmera aqui maravilhosa? Já se passaram 6 meses depois do primeiro clique aqui com essa câmera que, cara, já começa o vídeo falando que me surpreendeu bastante. Eu que sou um usuário de Panasonic desde 2016, comecei ali com a GH4, evoluí para a GH5, peguei uma G9 e agora estou com essa câmera full frame, que é a S5 IIX, que é uma câmera extremamente potente, parruda e entrega muito pelo seu valor. Hoje você encontra essa câmera aqui na casa mais ou menos dos 12 mil reais, se você for comprar no AliExpress. Lembrando que agora nós temos a remessa conforme, que é uma ação ali do governo com esses sites de importação e tudo mais, que taxam o seu produto. Existem alguns sites que ainda não estão taxando, então vale a pena dar uma olhadinha lá. Não comprei nada depois da remessa conforme, então eu não sei te dizer se vai taxar ou não, mas talvez valha a pena você comprar por lá. No Mercado Livre você encontra ela por 15, 16 mil reais, que eu acho que é um valor um pouquinho alto para investimento nessa câmera, e eu acho que ela entrega muito mais do que uma 7 IV. Todos os hacks que eu dei foram com essa câmerinha aqui maravilhosa, que é a S5 IIX. Tem uma câmera full frame, então ela tem algumas vantagens sobre o sensor Micro Four Thirty, por exemplo, de uma GH5 e tudo mais. E o maior diferencial dela era o autofoco, né? Um autofoco de fases. Nós temos ali nas câmeras antigas um autofoco de contraste, que não é um autofoco tão bom e se perde muito, né? A GH5 era uma câmera que perdia muito o autofoco, por mais que eu usava em alguns jobs e valia super a pena. Eu comecei a testar, né, o autofoco dessa câmera que me trouxe grandes resultados bons, que eu considero assim maravilhosos e muito cravado, né? Uma câmera que quando você filma uma entrevista com ela ou algo do tipo, ela realmente prende no assunto ali, dificilmente ela vai soltar. Então vale super a pena o autofoco dela, porque deu um salto extremamente grande dentro das outras câmeras que já tinham ali na marca. Tem ali dentro do autofoco, né, um sistema que você coloca para detecção de humano enquanto você está gravando e tem um assunto ali, uma pessoa na frente da câmera, no caso, ela vai cravar, quando não, crava no olho certinho e vale super a pena. Uma outra coisa que eu gosto muito dessa câmera, que vale super a pena para todo mundo que quer adquirir, é a questão de você poder gravar no SSD externo, né? Então você tem a possibilidade de gravar aqui no tipo C, no SSD externo, e você consegue gravar em ProRes, que é uma qualidade muito incrível e é mais um Pro ali, o ProRes, né? Que no caso, Pro de ProRes, vale super a pena porque por mais que seja um arquivo muito grande em questão de tamanho, de gigas, né, de megabytes ali, ele é grande, você tem um material pesado dentro do seu SSD, ele roda extremamente leve num software de edição, num Premiere, num DaVinci e assim por diante. Então vale super a pena você gravar em ProRes se você quer uma agilidade ali na hora de você desenvolver a sua edição de uma forma mais rápida, né? Porque os arquivos eles vêm com muita informação, mas uma informação descompactada. De um H264, de um H265, que são codecs que acabam comprimindo muito as informações e você tem um processamento maior ali dentro do seu software. Um outro Pro que eu tenho nessa câmera aqui, que eu posso dizer para vocês, é a questão do Open Gate, que você grava ali em 6K 30 frames com todo o sensor. Você tem o sensor ali quadrado praticamente, né? Um 3x4 mais ou menos, fazendo a captação em 6K. Então se você quiser cropar depois, tanto para Reels ou fazer, né, um crop para YouTube, você consegue fazer com essa câmera aqui. Uma outra questão, assim, que é um Pro, eu acho que todas as câmeras deveriam vir com isso, é o HDMI, né, tipo A, que é o HDMI full size. É realmente um HDMI que, todas as câmeras deveriam vir porque ele é mais confiável. Por mais que o HDMI ele não seja uma conexão tão boa assim quanto outras câmeras têm, que seria o SDI e tudo mais, é uma conexão melhor do que um HDMI, por exemplo, mini ou um HDMI tipo B, que é um HDMI menor. Acaba atrapalhando um pouco na sua produção ali, principalmente se você trabalha com câmeras de tipo A, né, com HDMI tipo A, e você tem uma câmera só com HDMI tipo B ou mini. Outra questão também que eu curto bastante é o sistema de slow motion, né? Você tem aqui um dial que você vira e você já tem o slow motion na palma da sua mão. Você tem tanto a gravação em quick, né? Aquela gravação mais rápida que você consegue fazer, por exemplo, um hyperlapse na própria câmera, quanto também o slow rapidamente ali na palma das suas mãos. Então vale super a pena, você não precisa ficar entrando em vários menus e trocando, é só você virar o dial da sua câmera ali que você já tem essa gravação em slow e quick.
Mais um ponto positivo aí, um pró que eu consigo enxergar nessa câmera é a questão do ISO. Cara, você consegue filmar ali com ISOs altos de até 12.000 com essa câmera aqui sem ter muito granulado. Você tem um granulado orgânico que poucas câmeras te entregam com ISO tão alto assim. Beleza, você pode me falar, tem a 7S3 da Sony, por exemplo, ou então as câmeras da Sony já gravavam com ISO alto, mas se você não expor direito, você tem uma dificuldade de trabalhar ali depois com aquelas imagens. Não é diferente com essa câmera aqui, mas ela consegue te entregar ali fotos e vídeos com ISO mais alto, além dela ter o Dual ISO, né, que você tem o ISO nativo de 640, que é o ISO mínimo dela, que você consegue captar imagens incríveis, né, em baixa luz ali, ou em luz natural. Também tem o Dual, né, que seria 4.000 de ISO ali, que você consegue aumentar, muda a forma de captação, ela entende que você está num outro estágio de ISO mais alto, então você consegue obter uma imagem com maior qualidade dentro do sensor da câmera com esse Dual ISO. O outro pró dessa câmera aqui é que você consegue obter, né, gravação em RAW, tanto ProRes RAW quanto B-RAW da Blackmagic. No caso, você consegue, com um gravador externo da Blackmagic, ter o RAW da sua câmera ali com o mesmo, né, compatível com o RAW da Blackmagic. Vale super a pena porque é um arquivo com muita informação, muito mais do que o ProRes. Baixas luzes e altas luzes você consegue ali puxar um pouquinho mais, descer um pouquinho mais, enterrar um pouquinho mais os pretos. Você consegue recuperar as informações tanto em baixa luz quanto em alta luz de uma forma mais adequada do que ficar estragando ali, né, o seu arquivo. Ela recupera de uma forma incrível, assim, vale super a pena. Se você quer ter um arquivo mais parrudo, com mais informação, que vai te entregar uma qualidade mais profissional, o B-RAW te atende extremamente bem. Um outro ponto, né, que a gente pode ressaltar sobre essa câmera aqui é a estabilização dela. Você tem a estabilização da câmera com a lente, você tem a estabilização do sensor com a lente, você tem a estabilização que é um boost de estabilização. Parece que você colocou a sua câmera num tripé quando você está com esse boost acionado, porque ele trava realmente o sensor e ele força para que não tenha movimento nenhum. Então, se você quiser gravar uma entrevista com a câmera na mão e você esqueceu o tripé, você consegue simular um tripé com esse modo boost, vale super a pena. Um outro ponto que eu acho extremamente pró dessa câmera aqui é a questão da marcação. Ele tem uma marcação, uma line, né, que fica ali na telinha, já marcando a posição do Reels. Por exemplo, se você tem que captar um material na horizontal e fazer um corte na vertical, você consegue com essas linhas aqui já fazer esse tipo de captação. Você tem um pouquinho mais aberto ali o take, já sabe mais ou menos como que vai ficar na edição depois, facilita muito e vale super a pena você ter essas linhas ali. Outra questão também é que se você gravar na vertical, o seu material ele vai para edição na vertical, você não precisa ficar ali rotacionando e tudo mais, com essa câmera aqui você já tem. Agora vamos partir pro contra, né, dessa câmera aqui. Quais são os contras que a gente encontra? Ó, rimou, hein? Vou fazer um rap. Brincadeirinhas à parte, mas vamos lá. O autofoco, por mais que ele seja um pró, ele também é um contra. Alguns momentos que eu perdi o foco com o autofoco, por exemplo, quando tinha muita informação de branco, ou seja, quando o branco ele prevalecia muito ali, eu tinha só um objeto que tinha um pouquinho de contraste além do que eu ia captar ali, ele se perdia, então ele batia no branco, ele pensava um pouco para achar o objeto e ele demorava um pouquinho mais para cravar. Um outro contra é, por exemplo, quando a gente vai gravar alguns objetos que são metálicos, né? Ele se perde um pouco no reflexo. Mas fora isso, gravando humanos, gravando pessoas correndo e tal, valeu super a pena, tanto para foto quanto para vídeo. Um outro contra aqui, claramente, eu acho que é o contra mais contra de todos, é que Panasonic não vende no Brasil. Então você sempre vai ter que importar essa câmera aqui. Você não encontra ela facilmente no Brasil, e quando você encontra com valores muito mais altos do que deveriam ser praticados. Então não recomendo você comprar aqui no Brasil, só realmente se você não tiver uma outra opção e quiser realmente obter uma câmera igual a essa. Um outro contra, né, dessa câmera aqui é a questão do bocal L-mount. É um bocal novo, tem poucas lentes disponíveis no mercado e se você encontrar um adaptador, testei dois, que é um adaptador da Comilight e eu não recomendo nem para você comprar para ter ali, porque ele é extremamente ruim, ele não tem uma conectividade boa. Você coloca uma lente Canon ali ou uma lente Sigma, você vai ver que você não vai ter a estabilidade do sensor
com a lente, isso é péssimo, que daí você vai ter uma gravação muito tremida. Já esse adaptador aqui, ele apareceu do nada na minha mão aqui, porque eu fui buscar, da Sigma, que é o MC21, que ele é um adaptador propriamente, né, do L-mount para as lentes Sigmas. Funciona Canon também, mas a funcionalidade dele com as lentes Sigma é muito melhor. Ele funciona perfeitamente na minha câmera, parece que eu coloquei uma lente nativa. Eu testei com a 1835, que é uma lente que eu adoro aqui, eu tenho no kit há anos já, e vale super a pena. Então, o autofoco funciona bem, a estabilidade também do sensor com a lente funciona extremamente bem. Ele é um pouquinho mais caro, você vai pagar uns R$ 1.400, isso no AliExpress, né? Aqui no Brasil não tem nem ideia de quanto ele custa, mas vale super a pena você ter esse adaptador aqui, porque você vai ter um adaptador que vai te entregar uma qualidade boa. Em questão de contras, cara, são poucos, porque de resto eu só tenho bem a falar dessa câmera com 6 meses de uso. Eu acho que eu tive um bom proveito, eu super recomendo, vale super a pena essa câmera aqui, porque é uma câmera extremamente parruda. O valor que é praticado no mercado, cara, bate todas as outras câmeras que estão na equivalência de valor, né? Então vale super a pena você adquirir a Panasonic S2X. Bom, então é isso, pessoal. Eu separei coisas rápidas aqui que no dia a dia eu uso. Claro que tem muito mais pró dessa câmera, deve ter muito mais contras também. É que eu uso tanto ela assim, eu não tenho muita coisa pra reclamar, que eu não tenho que ficar falando de contras aqui de verdade. Não é porque eu sou um fanboy da Panasonic, talvez seja, mas vale super a pena. É uma câmera que realmente, se você investir, você vai ter uma qualidade incrível. Cara, ela vai te dar alegria ali na hora do job, porque você vai ter vários recursos que câmeras de cinema têm nela, um outro Pro, que depois eu vou fazer um vídeo só falando disso, que é o Shutter Angle, que essa câmera já tem, que é um recurso de câmeras Pros de cinema e tudo mais. Então, vale super a pena você adquirir, tá? Eu prometo que eu vou trazer vídeos aqui semanais, talvez, não vou prometer, mas eu tento trazer vídeos semanais aqui pra vocês sobre a Panasonic, sobre a Lumix, sobre as lentes que eu utilizo com ela. Por exemplo, a 2470, que é uma lente incrível, uma lente premium da Sigma, e vale super a pena você adquirir também. Vou deixar o link aqui pra você comprar a minha, zoeira. É isso aí, galera. Se inscreva no canal, deixe seu like e não esqueça de comentar aqui embaixo tudo aquilo que você achou que ficou faltando aqui nesse vídeo pra gente trazer num próximo, beleza? Então, até o próximo vídeo.